Já faz algum tempo, desde que eu partilhei aqui no canal, como é que eu fiz para arranjar trabalho aqui na Noruega sem ter uma licenciatura e de uma forma antiga. E hoje quero dar-vos uma atualização honesta. Como é que tem sido, continuo no mesmo trabalho, como é que é trabalhar aqui na Noruega, especificamente na área da restauração. Vou partilhar tudo convosco, desde a parte mais prática até a parte mais humana. Vamos a isso. Sim, eu continuo no mesmo trabalho, eu trabalho numa pizzaria, eu não sei se já tinha comentado isso aqui no canal, e eu trabalho num ambiente bastante organizado e surpreendentemente tecnológico. Basicamente, nós temos uma app onde nós temos acesso ao nosso horário de trabalho, podemos pedir troca de horário com algum colega, podemos fazer pedidos de férias, basicamente podemos fazer a gestão do nosso horário. É muito mais fácil, muito mais simples, torna a vida muito menos complicada, e com a app eu posso aceder em qualquer lugar. Eu estou em casa, não tenho a certeza de qual é o meu horário de trabalho, ou então alguém fez um pedido para eu ir trabalhar no lugar dele, ou houve ali alguma troca do horário que já estava estipulado, eu recebo uma mensagem no meu telefone, eu entro na app, eu consigo estar atualizada do que é que se passa, e quando começa o meu turno de trabalho eu posso tanto fazer o login ou o logout através da app. Na app também tem essa opção. Nós só temos que ter a nossa localização no telefone ativada, porque nós temos que estar no edifício onde a empresa está, ou então no computador, um computador que nós temos disponíveis lá onde eu trabalho, que eu chego lá e eu coloco o meu número de identificação, que é o número próprio que cada funcionário tem. Eu coloco lá o meu número e eu faço login e começo a trabalhar. Muito prático. Eu acho que isso facilita bastante a vida. Atualmente estou a fazer uma média de 120 horas mensais, basicamente 30 horas semanais, e o que eu posso vos dizer é que mesmo trabalhando a full time, eu tenho bastante tempo para mim. Eu consigo, já criei aliás uma rotina, que normalmente no meu trabalho nós temos dois horários diferentes. Temos o horário da manhã e temos o turno da tarde. Da segunda a quinta, quem entra de manhã entra às 10h30 e sai às 5 da tarde. Sexta-feira também entra às 10h30 e sai às 7h30. E fins de semana normalmente saímos às 8. E quem faz o turno da tarde durante a semana, de segunda a quinta, entra às 5 e sai supostamente às 10h30. Eu digo supostamente porque depende, porque se for um dia de muito trabalho, tenho que limpar tudo e organizar tudo antes de sair. Então às vezes, em vez de sair às 10h30, prolonga-se um bocadinho, até às 11, por exemplo. E a sexta-feira, com esses dois horários, mesmo entrando às 10h30, eu consigo acordar cedo, eu consigo ir para o ginásio, que para mim é a minha parte favorita do dia. Eu tenho estado a ler bastante. Eu acho que eu nunca li tantos livros como agora. Eu leio bastante, eu tenho bastante tempo. Eu consigo criar conteúdos para vocês. Eu sinto que eu tenho tempo para os meus projetos. Eu trabalho mesmo a 5 minutos de onde eu moro. O fato de eu não perder tempo a apanhar transportes facilita-me a vida bastante. E uma coisa muito boa que nós temos aqui é que, se nós não nos estivermos a sentir bem, tanto físico ou mentalmente, podemos ficar alguns dias em casa. Isso depende de empresa para empresa. Há empresas que são mais dias, há empresas que são menos dias. Na minha empresa, nós podemos ficar até 3 dias em casa. Eu não preciso de justificar o porquê de não conseguir trabalhar. Eu posso simplesmente enviar uma mensagem para a minha patroa, convém que seja 3 horas antes do turno começar, e nesses 3 dias, se eu quiser, posso ficar só um dia ou 2. Mas se eu ficar até 3 dias, eu recebo o meu ordenado na mesma, não é feito nenhum desconto. Quando passar esses 3 dias, se eu continuar ausente do trabalho, eu tenho que apresentar um atestado médico, e aí já não é a empresa que me vai pagar o 100%, agora a nave paga metade e a empresa paga outra parte. Mas isso é algo muito bom e usa-se muito aqui. Uma situação que eu vejo muito aqui é que os noruegueses metem muitas baixas e às vezes usam muito essa oportunidade de poder ficar em casa, e como é óbvio, nenhum patrão gosta quando o funcionário está constantemente
em casa. Não há essa ilusão que o patrão fica contente por estares em casa, e nada disso. Até porque quando eu trabalho muito com estudantes, com miúdos que querem fazer umas horas extras e tirar um dinheirinho, porque aqueles começam a trabalhar super cedo. Então o que acontece é que quando há muitas pessoas em casa que não vão trabalhar, acaba por subcarregar outras pessoas, porque alguém tem que fazer o turno dessas pessoas e nem sempre a patroa está presente para fazer esse turno. Por exemplo, onde eu trabalho, a minha patroa costuma fazer a parte da restauração. Ela abre o restaurante e depois, sei lá, 1 da tarde, entra uma outra pessoa e ela sai do restaurante e vai para o escritório e vai fazer o trabalho dela de escritório. Às vezes é complicado gerir quando estamos com falta de pessoal, vai acabar por pesar para alguém, tem que se fazer ali uma gestão. Eu quando comecei a trabalhar, eu nem tinha direito a férias. Eu comecei no mês de maio e no mês de dezembro eu queria ir a Portugal. Como é óbvio, era a primeira vez que eu estava tanto tempo longe da minha família e a minha patroa fez algo que eu não estava à espera que ela fizesse. Ela deu-me férias, mesmo sabendo que eu não tinha direito a férias. Eu fiquei muito feliz com essa atitude da parte dela. E realmente eu fui a Portugal e passei lá uma semana e tal, qualquer coisa assim. E não me foi descontado nada do meu ordenado. Ela deu-me mesmo férias. E uma coisa também que ela fez por mim foi... Ela mostrou-me algumas páginas no Facebook, páginas de grupos de pessoas que vão fazer hikings, que fazem outros desportos, outras atividades, para eu também ir conhecendo, tentar conhecer outras pessoas e fazer alguma coisa diferente no meu dia a dia, que não fosse só casa, trabalho, trabalho, casa. Temos que cuidar da nossa mente, porque se não estivermos bem mentalmente é muito difícil conseguirmos e trabalhar. E o que é que isso vai resultar depois? Em baixas, o que não é bom para a empresa, porque a empresa vai-te pagar pelo menos uma parte enquanto estás de baixa. Então o que tu conseguires fazer para evitar essas situações é o melhor. Outra coisa que me surpreendeu bastante aqui foi o apoio do Estado norueguês. Por exemplo, nós aqui todos os anos é feito um aumento automático, que é feito mesmo, o Estado é que faz esse aumento, o patrão não tem acesso nenhum a ele, não é o patrão que decide se vai te dar ou não, ele é feito mesmo automático, pelo menos na parte da restauração, para acompanhar a inflação. O valor é muito simbólico, é mesmo muito baixo, é mesmo uma porcentagem muito baixa, só para acompanhar a inflação e não sofrermos tanto na perda do poder de compra. Morar aqui na Noruega é super caro, não é fácil, e este ano então entrou mesmo muito mal. O engraçado é que eu sinto que a área da restauração é uma área pouco valorizada em vários países, mas eu aqui na Noruega, pelo menos essas pequenas situações, esses pequenos direitos que nós temos fazem-nos sentir valorizados. Por mais que seja pouco, sabem? Tipo, só o fato de alguém pensar nisso. E uma coisa também, uma lei que mudou agora, foi este ano que entrou em vigor, é que agora as nossas pausas no trabalho são pagas, que é muito, muito bom, porque muitas vezes havia semanas ou dias em que eu não conseguia fazer pausa. Hoje em dia já não... É muito, muito raro acontecer, mas quando eu estou a trabalhar no turno da noite e estou durante a semana, que normalmente é só uma pessoa por turno, é muito difícil para mim sentar para comer, porque os pedidos não param de sair e há vezes em que eu não consigo comer. Só o facto das pausas serem pagas agora, para mim é muito bom, porque assim, quando eu não consegui fazer a minha pausa, não sinto que eu perdi os meus 30 minutos. O ambiente de trabalho é outro ponto muito diferente daquilo que estava habituada. Eu sinto que aqui nós não temos assim tanto stress como tínhamos, pelo menos como eu tinha em Portugal na área da restauração. Há dias, há semanas que nós trabalhamos bastante, sim, mas aqui é muito diferente. Por exemplo, nós em Portugal estamos habituados a trabalhar em equipa, um ajuda o outro e todos estamos a remar na mesma direção. Aqui eu sinto que há muito essa divisão de cada um tem a sua função, sabem? Isso é uma coisa que ainda tira-me do sério. Às vezes quando eu faço o trabalho deles ou ajudo eles a fazer o trabalho deles, eu não sinto que eu estou a ajudá-los a fazer o trabalho deles, eu sinto que temos de trabalhar em equipa, faz parte. Mas muitas vezes dizem, obrigada por estares a fazer o meu trabalho, ou não precisas fazer o meu trabalho. Eu digo, temos de trabalhar em equipa. Isso é uma coisa que eles já perceberam, é que nós trabalhamos em equipa. De certa forma, eles vão aprendendo algumas coisas connosco. Eu tenho um colega que ele antes não gostava que ninguém lhe ajudasse, porque ele não queria ficar a dever ninguém. Por exemplo, se eu lhe ajudasse a ele, depois, se eu precisasse de ajuda, eu ia ficar à espera que ele me ajudasse, porque eu já o tinha ajudado um dia.
e então ele odiava que alguém lhe ajudasse para alguma coisa. E hoje em dia ele está um bocadinho mais maleável, ele já não está assim tão rijo, tão norueguês. E isso é muito bom, essa troca entre culturas. Mas temos que ter muita paciência, porque trabalhar num ambiente norueguês é muito diferente. Estamos habituados à correria, ao stress, a trabalhar em equipa. E aqui é muito calmo, não há muita correria. Temos que aprender a abrandar e tentar acompanhar um bocadinho mais o passo deles, porque senão estamos em constante stress, porque eles fazem o trabalho deles e fazem no tempo deles, eles não têm que correr. Já estou aqui quase 2 anos e ainda estou a tentar ajustar-me a essa forma diferente de trabalhar, e faz parte. Estamos num país diferente, a cultura é um bocadinho diferente, um bocadão diferente. E uma coisa boa também é que nunca ninguém olhou, eu não sei se é verdade ou não, mas eu sinto que nunca ninguém olhou para mim, tanto a minha patroa com os meus colegas como os clientes, nunca olharam para mim do tipo que eu sou imigrante, que eu estou aqui, por exemplo, a roubar trabalho dos outros, ou alguma coisa do tipo. Nunca, eu nunca senti um olhar diferente, um comentário diferente. As pessoas são sempre muito simpáticas. Apanhei uma situação um bocadinho desagradável com um cliente, mas não era norueguês. Eu sei que nem todas as pessoas tiveram ou têm essa experiência aqui na Noruega. Eu vejo muitas pessoas, criadores de conteúdos também, a partilhar as suas experiências, e ouço muitas coisas negativas sobre a sociedade norueguesa, trabalhar aqui na Noruega. Eu, graças a Deus, eu não consigo vir aqui sentar e falar mal, porque eu estou a partilhar a minha experiência, e até agora, claro que já aconteceram algumas coisas, mas nunca coisas que metessem em causa a pessoa que eu sou. Por isso, não sei, eu até agora, eu acho o ambiente de trabalho onde eu trabalho um ambiente muito saudável. Em relação ao contrato de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, o meu contrato de trabalho era um contrato, se não me engano, com 70 horas semanais. E é tudo muito direitinho. Eu tenho direito às minhas férias, tenho direito a 5 semanas de férias, 5 semanas, sim. E são pagas normalmente no início do mês de junho. E normalmente o que ela também já me disse algumas vezes é para nós tentarmos tirar férias pelo menos mais do que uma semana, tirar mais dias, para podermos descansar completamente. Porque há pessoas que tiram uma semana, depois voltam ao trabalho, tiram outra semana e acabam por não conseguir descansar, porque uma semana passa num instante. Mas o que eu estou a tentar fazer, eu antes fazia assim, eu ia tirando 2 semanas ou uma semana assim ao longo do ano, só que eu estava a perder dinheiro. Então uma coisa que eu comecei a fazer este ano, que eu decidi fazer, é tirar férias só 2 vezes por ano. Que eu vou tirar agora em agosto e vou tirar em dezembro, porque dezembro o Moreno gosta de passar o Natal em Portugal. Para mim é indiferente, eu prefiro ir em meses em que a passagem está muito mais barata, que a passagem para Portugal está cada vez mais cara. Ou seja, mas não só para Portugal, viajar, de sair da Noruega e ir para outros países, tirando de algum país ou outro, é muito caro. Mas ir a Portugal no mês de fevereiro, que foi o que nós fizemos este ano, foi muito bom, porque foi a primeira vez que conseguimos passagens super baratos, basicamente metade do preço, ou mais de metade do preço do que nós estamos habituados a pagar no mês de dezembro. Mas como o Moreno faz questão de ir no Natal, eu vou. Mas e esse subsídio não recebemos nenhum desconto sobre ele, e nós não temos o subsídio de Natal. O que acontece é, no mês de dezembro nós não pagamos a percentagem que nós costumamos pagar, que nós costumamos descontar, nós pagamos metade desse valor. E em relação à língua, claro que no início foi um choque, mesmo trabalhando com portugueses, eu estava num ambiente totalmente novo, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, muitas vezes a perguntar-me o que é que eu estou aqui a fazer, tipo, na Noruega, a trabalhar com noruegueses, uma língua totalmente nova para mim, uma cultura totalmente diferente. Às vezes muitas vezes senti-me como uma intrusa, e eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa, muito ansiosa, sério, eu fico ansiosa ao ponto de ficar com as costas contraídas, com dores de barriga, só por estar num ambiente novo e com medo de ser julgada, ou pelo fato do meu inglês, ainda estava a desenvolver o meu inglês, eu não tinha o hábito de falar inglês assim no meu dia a dia. É tudo muito novo. Eu dou graças a Deus por o meu primeiro trabalho aqui na Noruega, eu ter
encontrado portugueses porque facilitou bastante, mas mesmo assim, como é óbvio, eu não trabalho sempre com eles. Às vezes tipo, são turnos diferentes, são 2 pessoas por turno aos fins de semana. Tirando isso, passo a semana toda basicamente no meu turno sozinha, e no início não foi fácil, porque às vezes falam contigo e tu não percebes o que é que querem dizer, ou então és excluída das conversas. Porque eu, por exemplo, se não falassem comigo, era um favor que me estavam a fazer. Quando eu estava a trabalhar no turno que só havia noruegueses a trabalhar, tinha colegas que muitas vezes puxavam conversa, mas percebiam pelas minhas respostas secas e curtas que não tinha muita coisa a acrescentar, e então eles continuavam a falar na língua deles. E para mim naquele momento foi ótimo. Eles não falarem comigo muitas vezes era bom, porque não obrigava a sair da minha zona de conforto. Eu não tinha que estar ali a arrastar o meu inglês para tentar fazer parte da conversa, ou tentar perceber uma piada que eles mandassem. Saber falar o inglês não é suficiente. E o meu inglês já era muito mau, e hoje em dia não, continua mau. Eu sinto que melhorou um bocadinho porque eu vou praticando, né, querendo ou não. Mas o meu inglês não é um inglês fluente nem nada disso, eu vou-me desenrascando. Hoje em dia eu já me sinto muito mais à vontade no trabalho, mas houve momentos no início que foi muito complicado, foi muito difícil mesmo. Mas é a realidade de quem decide trabalhar no exterior, é essa diferença linguística. E também há essa diferença no tom da voz. Por exemplo, nós falamos alto e às vezes, e nem estamos a discutir, só estamos numa conversa. Para eles o falar alto já é um tom que o assunto está a aquecer, pode haver uma discussão, e os noruegueses não gostam de conflito. O que eles conseguirem evitar de conflito, preferem ficar calado e cochicharem entre eles do que estar ali naquela situação de conflito e tentar resolver a situação. E por último, como é que é trabalhar num clima norueguês? Não vou dizer que é tudo mar de rosas, porque não é. Nós temos aqui invernos muito rigorosos. Por acaso onde nós moramos, o inverno não é assim tão difícil, pelo menos eu não acho, mas é esgotante, torna-se esgotante. O engraçado é que às vezes nós nem sentimos que estamos a precisar de novos ares, estamos tão focados na nossa rotina, no dia a dia, no correr de um lado para o outro. Quando eu digo correr, pronto, a rotina do dia a dia, estamos tão focados que às vezes nós não nos apercebemos do quanto esgotados nós estamos. Aconteceu-me por acaso, eu acho que foi o ano passado, porque nós fomos agora em fevereiro para Portugal, foi antes. O ano passado eu já me estava a sentir super esgotada. A sério, não tinha muitas energias. Vocês sabem que eu adoro ir treinar, adoro ir para o ginásio. Para mim é a melhor parte do meu dia, mas eu andava a arranjar sempre muitas desculpas a não querer ir treinar por estar cansada, e andava sempre desmotivada, sem vontade de fazer as coisas que eu gostava. Até que eu fui para Portugal este ano em fevereiro e, a sério, foi a melhor coisa que eu fiz. Parece que eu estava aqui a prender o fôlego, sabe? Tipo a respiração. Eu cheguei lá, eu consegui respirar e eu pensei, meu Deus, eu estava a precisar tanto disto que eu não tinha noção. Estava a precisar de ares diferentes, estava a precisar de sol, estava a precisar de ver a minha família, estava a precisar de comer comida de casa, comida da minha mãe. Eu não tinha noção da falta que me estava a sentir. Eu pensava que estava tudo bem. Simplesmente é o cansaço do dia a dia, não apanhamos muito sol, inverno, é normal estar assim, mas eu não tinha noção o quão esgotada eu estava. Por isso que é muito importante sair daqui e respirar novos ares, apanhar sol, porque o inverno pode ser muito, muito desgastante, porque são muitos meses. Trabalhar no exterior é isso, nós vamos nos conhecendo com pessoas, vamos vendo aquilo que nós somos capazes de aturar, somos capazes de fazer, sair da nossa zona de conforto. Traz-nos muitas coisas boas mesmo. E a partir do momento que tu começas a trabalhar no exterior, tu depois tens aquela sensação que tu podes trabalhar em qualquer sítio, podes ir trabalhar em qualquer país, que vais conseguir te adaptar. É só questão de dar tempo ao tempo. Se estás a pensar em emigrar ou tens a curiosidade de como é o dia a dia por aqui, eu espero que este vídeo tenha-te ajudado. Deixa as tuas perguntas aqui nos comentários que eu vou adorar responder, e vos vejo no próximo vídeo. Tchau!